Em 2015 nós já vivíamos uma realidade de igreja muito diferente. Agora nós já estávamos num galpão alugado, enorme. Os nossos cultos tinham uma frequência dominical aí de 300 até 400 pessoas em dias de eventos especiais. A igreja estava bombando, popularmente falando. Mas dentro de mim havia uma crise. Aquela igreja lotada no domingo se esvaziava muito rapidamente na segunda e nós não encontrávamos aquela multidão de pessoas, por mais que nós os procurássemos. Era uma igreja de programas, era uma igreja de entretenimento. Bom, eu e Ju, nós fomos consagrados ao Ministério Pastoral em 2012. A nossa igreja é uma igreja no ministério, na formação ministerial. Havia muitos ministérios, como o teatro, recepção, louvor. E todo domingo era assim, 300, 400, 500 pessoas ali presentes no auditório. Os nossos olhos eram muito fantásticos, era bom ver aquela quantidade de pessoas, mas ao longo da semana nós não conseguimos ver essas pessoas, somente aquelas que já estavam agregadas à igreja. Essa crise desencadeou numa enfermidade física. Meu corpo começou a responder àquelas angústias da minha alma e eu tive então que me retirar, eu tive que me licenciar a pedido do médico para fazer um tratamento. E durante esse período, então, eu descobri que eu estava com síndrome de burnout e que eu precisava urgentemente rever a minha rotina pessoal e mudar também a forma como a igreja estava sendo conduzida. Bem, naquele período eu tive uma grande decepção, porque eu percebi que, na verdade, aquela igreja ela não era firmada em princípios e nem num modelo bíblico. Era uma igreja baseada na minha personalidade. E bastou a minha ausência para que tudo aquilo praticamente ruísse. Foi um tempo bem complicado, um tempo difícil, com a ausência do pastor Marcelino, um tempo de muita oração, perseverança, vendo alguns irmãos saindo da igreja. Foi um tempo realmente bem complicado para nós. E naquela época que o Marcelino ficou enfermo, eu falei que eu vou chorar. Foi muito difícil como família, porque a doença ela não pega somente a pessoa em si, mas a família adoeceu juntamente com ele. Só que o Marcelino ele precisou se retirar e passar um tempo até mesmo por questões emocionais, um tempo de ele rever algumas coisas, e ele preferiu ficar um tempo só. E nós ficamos aqui, juntamente com a igreja, e nesse tempo, assim, nos sentimos muito amados pela igreja. Aquelas pessoas que permaneceram conosco, realmente foi ali que nós começamos a ver esse grupo sendo levantado mesmo pelo Senhor para nos apoiar. É aquele grupo que eu falei, com esses aqui que nós vamos realmente contar. Mas ao mesmo tempo lidar com a questão da síndrome dele. Então foi uma época muito difícil para as minhas filhas também, demonstrar isso, o que estava acontecendo com o pai delas, o que estava acontecendo com a igreja, alguns amigos indo embora. Foi um período bem desafiador. No primeiro ano de ministério tivemos que lidar com várias sensações, que era ver amigos passando por situações complicadas, ver a igreja de uma certa forma se desfazendo, ver tudo aquilo que a gente acreditava que era uma estrutura forte e saudável, meio desfazendo naquela situação. No meu retorno, tinha poucas pessoas, muitas tinham abandonado a igreja, outras tinham ido para outras comunidades de fé. Nós percebemos então que era necessário fazer uma transição, não apenas na minha vida pessoal, no meu modo de viver, mas também uma transição no modelo ministerial, transformar aquela igreja de entretenimento numa igreja de relacionamentos, transformar aquela comunidade de fé que era baseada simplesmente em programas, numa comunidade de fé que de fato olhasse para o mundo ao seu redor e se importasse com ele. Então nós encontramos na visão celular a receita mais adequada para aquilo que Deus tinha gerado no nosso coração. Então ele começou a trazer para nós
essa proposta de mudar a igreja do sistema ministerial para uma igreja em célula, onde realmente iríamos viver mais relacionamentos. Passamos um dia inteiro ali estudando material que era em DVD, e logo após, né, assistir esse material, vimos que realmente era um sistema celular que poderia ser adaptado à realidade da nossa comunidade, e assim começamos a trabalhar, a estudar mais esse sistema, um caso voltado para a visão celular. E com muitos atropelos, com muita dificuldade, muitos desafios, então com aquele pequeno grupo de irmãos, nós iniciamos um treinamento, uma escola de líderes, para que eles se tornassem os futuros líderes desta igreja que agora Deus estava construindo. E foi algo desafiador para toda a igreja. Nós começamos o curso de líderes na Central, tivemos ali as primeiras turmas, e a partir dessas primeiras turmas aí as pessoas já começaram a dar continuidade. Foi assim, um tempo onde Deus realmente nos agraciou, derramando sua graça, derramando seu poder, e muitas pessoas foram se achegando a nós dentro dessa visão, onde as pessoas eram capacitadas a se tornarem líderes de pequenos grupos, e assim a igreja foi alcançando cada vez mais a comunidade nos seus relacionamentos e não mais um ajuntamento de povo. E a gente também participando disso, um mover muito grande dentro da igreja, algo extraordinário estava acontecendo, as pessoas estavam animadas nas casas, né, se reunindo, e aí a gente também abrimos células, participamos de célula naquela época, a célula era Amigos pela Fé, na casa do pastor Eduardo, onde ali muitas pessoas ali também, foi um tempo assim, onde muitas pessoas se converteram a Jesus, a gente fazia as células e muitas das vezes a gente ficava assustado com tantas pessoas que estavam lá, tinha gente que ficava por lado de fora, a gente não conseguia, a área não comportava tantas pessoas que iam nas nossas células, né? E ali foi um tempo maravilhoso, um tempo desafiador, onde a gente de fato pegou a visão, abraçou a visão, a gente virou uma chavinha dentro de nós e falamos, esse é o que Deus tem para nós, é isso que o Senhor preparou para nós, então a gente vamos ganhar pessoas através da célula, através dos eventos da célula também, e aí a gente multiplicou, e na célula Emanuel também vivemos um tempo muito desafiador, um recomeço, algo que foi assim marcante para mim, para minha família também, porque agora a gente saímos de uma célula que a gente era líderes em treinamentos e agora a gente foi para uma célula, liderar uma célula dentro da nossa casa. E quando nós passamos a reunir na nossa casa, na célula Emanuel, então nós começamos a criar cronogramas, né, onde nós tínhamos ali a delegar tarefas para cada um. Um ficava responsável pelo quebra-gelo, um ficava responsável pelo louvor, o outro trazia o compartilhamento da palavra, né? E a gente estudava, tinha aquele momento da comunhão do lanche, né? E foi muito gratificante para mim e para minha família estar recebendo as pessoas na nossa casa, tinha aquela alegria de você estar preparando o ambiente para receber aquelas pessoas, né? A gente estava, eu, o Sérgio e a Jennifer ali, a gente colocava ali, e era feito com muito amor, muito carinho, consagrando o nosso lar para receber aquelas pessoas que ali estavam chegando, né? E chega a ser até emocionante da gente estar falando, né, de vir a lembrança, né, de tudo que a gente viveu e o quanto a gente viu que seria importante, e hoje a gente vê quanto foi importante de todas essas vidas que passaram ali e foram impactadas. E muitos que dali das células passaram a frequentar a igreja, hoje estão com células, né, vivem em células, né, a igreja vivendo ali em células. É muito gratificante pra gente. Muitos pais que estavam chegando ali com crianças, né? E a gente viu a quantidade de crianças, a gente passou a fazer uma célula de crianças também, onde a Jennifer ali, ela estava liderando, né, as crianças, e o mesmo compartilhamento que nós tínhamos na nossa reunião daquele dia, ela passava para as crianças do jeito que elas pudessem estar entendendo também. E a nossa garagem ali, ela foi ficando pequena para muitas pessoas que estavam chegando. Mais de 15, 20 crianças participavam das nossas células. A gente tivemos eventos, né, dia do amigo, onde a gente viu que a gente trazendo as pessoas para perto de nós através de
um dia legal, um dia do amigo. Tinha churrasco e a gente trazia, era um jeito de estar trazendo as pessoas para as células, não para somente focar ali e ver que a gente poderia também estar vivendo fora da célula um momento do amigo. E a gente fazia aquelas lembrancinhas, a gente se empolgava em fazer umas lembrancinhas para as pessoas. Orar também, 1 mais 1, teve 1 mais 1 que a gente orava por cada pessoa, para Deus estar trazendo para as células. E Deus assim foi fazendo. E ele chegava lá e eles viam que era maravilhoso. A gente, no final, a gente via as pessoas se ajoelhar. Numa simples palavra, a gente fazia um churrasco, uma comunhão, e ali de repente em 5 minutos nós falávamos o que era a célula. O que a célula proporcionava isso para a gente. E aí pessoas se convertia ali, falava, eu quero aceitar Jesus agora. Se joelhava no chão assim e falava, é aqui que eu quero ficar. E a visão celular foi um marco na nossa vida, na minha família, e na vida da Central também, até hoje, porque a gente virou a chavinha. É desafiador, mas para Deus e para nós é algo que é fazer o ID de Jesus através da célula. Viver em célula, viver essa visão é algo assim extraordinário para mim, para minha família, e tudo que a gente já viveu em célula, a gente talvez nunca viveu. Passamos por um processo difícil, passamos por um processo doloroso e que nos fez entender que todo processo ele tem o seu tempo certo, mas nós precisamos passar por esse processo. Foi isso que nos abriu os olhos e abriu para enxergarmos essa visão de Deus, aquilo que estava por vir para a Central. Temos que passar por um processo. Muitas vezes vai ser doloroso, muitas vezes nós não vamos querer de forma nenhuma encarar esses processos, mas ele foi fundamental para que nós iríamos viver como igreja e temos vivido hoje como igreja. Uma crise desencadeou uma oportunidade incrível de viver o que hoje a Central está vivendo.